bem, gente? Estamos de volta com o meu professor. Eu sou seu professor de História, Daniel Campelo. Estamos de volta para tratar do grande tema Brasil República. Já estamos na quarta parte do Brasil República. A primeira a gente tratou da implantação da República e o governo dos militares, a República da Espada. No segundo, a gente falou da República oligárquica, era a República Velha, né, marcada pelos latifundiários. E na terceira e na quarta a gente vai falar da Era Vargas. O Getúlio Vargas, primeiro a gente vai falar aqui do Vargas e essa Era Vargas. A Era Vargas, ela vem de 30 a 45, são 15 anos que o Vargas governa de forma ininterrupta o país. Vargas é o presidente com maior longevidade de governo na nossa história. Foram 19 anos. O segundo mandato, que vai de 51 a 54, a gente vai ficar para uma próxima aula. Nessa aula, a gente vai falar de dois dos três principais períodos da Era Vargas. Governo Constitucional e Estado Novo. Na aula anterior, a gente tratou melhor sobre o governo provisório. Bom, no final do governo constitucional, o Vargas teve um problema com Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, que foi a intentona comunista. Ele prendeu os dois, deportou a Olga Benário, que acabou sendo executada pela política nazista alemã, mas isso deu margem para o Vargas, a intentona comunista deu margem para o Vargas criar o Plano Cohen. Sim, o Vargas criar. Hoje nós sabemos, através de documento, que o Vargas aproveitou dessa situação ocorrida na intentona comunista para dizer que, uma nova vez, os comunistas estavam tentando derrubá-lo do poder. Então, o Plano Cohen foi desmascarado por Vargas. Vargas teria prendido esses comunistas e começou uma verdadeira caça a todos os comunistas que entraram na ilegalidade do país. E aí, essa ditadura varguista, o Estado Novo, é marcado nessa tríade aqui de nacionalismo, trabalhismo e populismo. Tudo pela nação, para a nação, pelo trabalhador, para o trabalhador e para o povo brasileiro. Isso vai voltar a acontecer no segundo mandato. A gente já consegue ver indícios aqui claros de nacionalismo, trabalhismo e populismo. Começando, vamos falar do trabalhador, das grandes vitórias, dos grandes ganhos durante o governo Vargas, principalmente através da CLT. A CLT é a consolidação das leis trabalhistas, em pleno Estado Novo, e que até hoje é bem usada pelo trabalhador brasileiro, as leis garantidas ali do trabalhador. Ok, gente? Através disso daqui, a gente já consegue perceber que o Vargas tem clara intenção de comunicar-se com o povo. E aí é criado a DIP, Departamento da Imprensa e Propaganda. Eu estou sublinhando as letras que têm as iniciais, que são usadas como codificação, inclusive para uma suposta prova que você for fazer. O Departamento da Imprensa e Propaganda, conhecido como DIP, tinha a função de exaltar a figura do Vargas, sempre colocar ele como um bom moço. Inclusive foi criada a Hora do Brasil, né? A Voz do Brasil, o presidente, os ministros, incluindo o ministro do Trabalho, falavam, o Vargas falava praticamente diariamente, e o ministro do Trabalho semanalmente vinha falar com a população, os ganhos do trabalhador. Dentro desse cenário inteiro, a gente não pode descartar o cenário geopolítico do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Está em declínio os governos nazifascistas, os governos ditatoriais entram em declínio durante a Segunda Guerra Mundial. E o Brasil estava sob um regime ditatorial. Isso é colocado em xeque, isso é colocado realmente em dúvida, e aí o Brasil adota uma posição de alinhamento ideológico e político com esse capitalismo liberal. De que forma? Através da deposição do presidente Getúlio Vargas. Vargas é deposto e vai começar um novo período da história do Brasil. O período de Vargas deixa um grande legado, sobretudo para os trabalhadores, conquistas para as mulheres, inclusive na eleição de 33, praticamente impossível a gente não cair questões de Vargas. Agora, uma grande dúvida que fica, professor, eu não vi uma questão diretamente do Vargas. Se você não viu uma questão diretamente do Vargas, é porque você não prestou atenção na prova. Pode ter uma questão de 30 até 45 anos em que o Vargas governou o Brasil, não apareceu o nome dele na questão, mas a gente está tratando exatamente de um desses três períodos: governo constitucional, governo provisório e Estado Novo. Então, muita atenção, gente. Esses anos de 30 a 45, eu posso afirmar para vocês, vai cair na prova de concurso.
cairá numa dessas provas de concurso. O que você tem é que conseguir contextualizar esse período, assim que a gente estuda história. Bom, foi um prazer nesses 4 períodos estarem com vocês, e no 5º período, na nossa próxima aula, a gente vai falar da redemocratização brasileira. Quando cai a ditadura do Vargas, ele é deposto e quem assume o poder é o general Gaspar Dutra, dando prosseguimento a esse alinhamento ideológico com o capitalismo financeiro, capitalismo liberal e, sobretudo, essa política norte-americana. Gente, um abraço. Meu professor estará sempre com você. Eu sou o seu professor de História, Daniel Campelo.